Fala, abençoados e abençoadas. É que não pode dizer bom dia, boa tarde nem boa noite, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Olá, pessoal, começamos então agora mais um episódio da nossa série, podemos dizer assim, que se chama Um Pouco Mais. Se você não viu o vídeo da semana passada, essa série é sobre sempre um pouco mais da palavra que nós ouvimos no domingo, né? Então, toda semana nós vamos ter aqui um momento de comunhão com o pregador do final de semana para que a gente esteja explanando num resumo mais curto e recebendo um pouco mais da palavra que Deus colocou no coração. Então, novamente, hoje estamos aqui com o nosso pastor Alexandre, né? Seja bem-vindo novamente, pastor. Vamos estar, então, aqui trazendo um pouco, explanando um pouco, né, da palavra que o senhor trouxe no domingo, que foi um culto abençoado, foi um culto de Dia dos Pais, né, um culto especial, né? E entrando já aqui, pastor, em relação a esse culto do Dia dos Pais, né, eu quero que o senhor traga um pouco a importância das pessoas entenderem a identidade delas em Deus, né? De entender quem Deus é para ela, né? Que não é só o Criador, que não é só aquele que fez tudo, o Deus Todo-Poderoso, mas que também é um pai, né? Um pai amoroso, um pai que cuida de nós em todos os momentos. A importância da gente ver Deus, né, entender essa maneira de ver Ele como pai, faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus, né? Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o grande eu sou, Ele é tudo isso e muito mais. Mas Jesus vem e revela Deus como pai. Isso é muito importante, né? Todas as orações de Jesus, quando Jesus citava Deus, ele chamava de pai. A não ser na cruz, né? Que ele chamou Deus de Deus. E até ele incentiva a gente, né? Quando os discípulos pedem para ele ensinar a orar, ele diz: olha, vocês orem assim, Pai Nosso. Quando a gente entende que Deus, ele é o meu Pai, ele é o nosso Pai celestial, muda a forma de relacionamento, é um relacionamento mais próximo, mais perto, de pai para filho. Então, quando a gente entende que a gente é filho de Deus também, né? É muito importante. Então, a gente, domingo, como era o culto do Dia dos Pais, a ideia foi, que o Espírito Santo colocou no meu coração, da gente, né, trazer esse pensamento, né, que Jesus trouxe, né? Então, para a gente experimentar isso, né? Ver Deus como Pai celestial. Não somente como um Deus, né, longe. Né? Às vezes a pessoa tem pensamento, o Deus que está pensando a mão, Deus, né, irado, mas Deus, ele é Deus Pai. que castiga, Deus, o pai, né? Deus, ele é Pai. Então, a ideia foi essa, né? Até o tema foi, né, o amor do Pai é revelado através da graça. Porque as pessoas, elas não conheciam Deus como Pai. Tu vai ler ali no Antigo Testamento, aí Jesus vem e revela que Deus é Pai. É que eu posso me relacionar com Deus como Pai. Mas não como meu pai terreno. Porque muitas pessoas tiveram um pai ruim terreno. Ausente. Pai ausente, um pai que castigava, um pai que batia. Não, Deus não é esse pai. Deus, ele é um pai diferente do nosso pai terreno. Deus, ele é um pai de amor, é um pai que não tem falta alguma, é um pai que nos ama incondicionalmente. Então, depois de nós saber dessa importância, né? Se você ainda não sabia, né? Creio que muitos que nos acompanham aqui já sabem, mas é muito importante nós ressaltar essa questão da nossa identidade de filho amado, né? De um Deus que é presente, de um Deus que sim é poderoso, mas que antes de tudo ele nos ama e é nosso Pai. Então nós vamos entrar na palavra, né, pastor? O senhor trouxe a parábola do filho pródigo, né? E nós, de meio-dia, nós estávamos almoçando juntos e eu até brinquei com o senhor, né? Eu disse, olha, já vi o senhor pregar umas 20 vezes, né, desde nesses 9 anos que a gente caminha junto, eu acho que até mais, né, número hipotético, mas como a palavra é linda no sentido de que essas 20 vezes, né, quero só trazer isso antes, sempre tem algo novo da palavra de Deus, né, sempre que essa parábola entra na sua pregação, Deus sempre traz então como é lindo ver, né, só para ressaltar aqui que a palavra se renova todos os dias, né, então, por mais vezes que o senhor prega, sempre Deus traz um ensinamento novo em cima dessa palavra, da parábola, né? E então, se você não tem o endereço na Bíblia, essa parábola se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, né? E entrando na palavra, então, pastor, eu quero que o senhor explique, assim como o senhor explicou para nós, né, que Deus é o nosso Pai, um Pai amoroso. Quem era esse pai da parábola, então? É importante a gente entender que essa parábola, né, Jesus estava querendo nos ensinar e revelar o amor do Pai. E nessa parábola, o Pai é Deus. Então você precisa ler essa parábola com essa ótica, né, divina, com essa ótica onde Jesus colocou para a gente ter esse entendimento de que o Pai dessa parábola é Deus. Então sempre que você vai ler essa parábola,
Vai nesse pensamento. O Pai é Deus. Porque todas as ações do Pai são ações de graça, de favor, de amor, né? Então, é importante você entender. Foi ler essa parábola? O Pai é Deus. Os filhos, aí dá pra gente, né? Dá pra gente até trazer essa aplicação de, às vezes, algumas pessoas são dessa forma, outras de outras, mas na verdade os 2 filhos aqui estão perdidos. Um está perdido fora da casa e o outro está perdido dentro da casa. Então o pai traz esse ajuste, quando a gente entende o coração do pai, né? É importante a gente olhar isso. Então agora a gente já sabendo, né, que Deus, uma exemplificação de pai nessa parábola, eu queria que o senhor trouxesse então a questão ali, a segunda questão na introdução da sua mensagem, que me chamou a atenção, a quantia de bens que o filho saiu de casa, né? Que o pai permitiu que ele levasse, né? E no final ele acabou perdendo tudo. Ele saiu com muita coisa. O senhor trouxe para nós que seriam carruagens de ouro, talvez, né? Seriam muitas coisas, né? Que ele tinha ali de herança e que o pai permitiu que ele levasse. Mas no final, né, dessa história a gente sabe que ele perdeu tudo, né? E aí o senhor enfatizou, né, de que coisas materiais, né, findam, né? Então que o senhor explanasse um pouquinho mais sobre isso para nós. Quando a gente lê o texto, às vezes por não conhecer, né, o texto, a gente pensa que o filho, quando ele pega as coisas dele e sai, ele saiu com uma maletinha, né, nas costas, entende? E não é assim, né? Não é assim porque o pai, ele é Deus, o dono da fazenda, o dono, né? Então imagina, né? Imagina que o pai possuía muitos servos trabalhando para ele. Então esse pai possuía muitos bens, muitos bens. Então quando esse filho sai, ele sai com muita coisa. Talvez com uma carruagem cheia de coisa, 2, 3, 10, eu não sei. Mas ele sai com muita coisa. Ouro, por mais que fosse muito que ele saiu, a Bíblia diz que um dia acabou, um dia findou, né? Então, às vezes a gente se apoia em bens materiais, às vezes a gente se apoia em, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho muito isso, muito aquilo. E um dia isso acaba. Tudo acaba aqui nessa terra. Tudo passa. Jesus disse, a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Então a gente não pode se apoiar no dinheiro, nos bens, na riqueza. Não, nosso apoio tem que estar no Pai Celestial, porque essa parábola nos ensina isso. Viver longe de Deus, não importa o que você tem. Um dia vai acabar, um dia vai vir vazio, de repente, né, o vazio já está aí, de repente você está assistindo. E a única forma de preencher esse vazio é você voltar para a casa do Pai, é você ter esse relacionamento com o Pai Celestial, preencher esse vazio. A gente não pode cair nesse engano aí, achando que se apoiar nessas coisas. A Bíblia diz que a gente não se apoiar, né, no nosso próprio entendimento. Mas tudo acaba, tudo passa. Tudo que é material finda, né? Finda. Que é eterno é o amor do Pai e as promessas dele sobre nossa vida. Muitas vezes a gente eu passei por isso, né? Muitas vezes na minha vida, quando eu tinha as coisas, quando eu tinha dinheiro, quando estava pagando as coisas, né? Quando tava cheio de gente em volta, tinha muitos amigos em volta, eu me identifico aqui nessa questão, porque chegou um momento da minha vida, antes de eu conhecer Jesus, que literalmente aconteceu o que aconteceu com esse filho na parábola, né? Não havia mais ninguém em volta dele, né? Chegou a se alimentar com os porcos, né? Porque enquanto ele tinha coisas, havia amizades, né? Havia pessoas, né? Então, os amigos topam tudo por dinheiro, né? Topa tudo por dinheiro, é bom. Tem dinheiro, eles estão juntos, né? Depois não tem, eles se somem. E hoje é uma benção, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? O Espírito Santo trouxe no meu coração, agora que nem estava anotado isso. Mas pra que ir na igreja, né? Por que tá na igreja? Eu tenho Deus, eu creio, eu sou uma pessoa do bem, né? Mas a gente tem a graça de caminhar com pessoas hoje que, se a gente tem, se a gente não tem, elas nos amam com o amor de Deus da mesma forma, né? Foi muito importante para o crescimento nosso como pessoa, como família. E hoje a gente caminha com as pessoas da mesma forma. Então, se você quer saber o porquê, estão toda hora na igreja, se torna uma família, né, pastor? No verso 17, a palavra fala que ele caiu em si, né? O Senhor pregou para nós, né? Lucas, vou recapitular aqui para você, Lucas 15 é o capítulo, tá? Então, no verso 17, a palavra diz que ele caiu em si. E no 18, que ele recalculou a rota, após cair em si. E no 20, então fala um pouco desse processo, né? Entre ele cair em si, entre ele recalcular a rota e ele tomar uma atitude, né? Porque muitas vezes, como o senhor pregou no domingo, né? As pessoas ficam só no pensamento e não dão um passo, né, pastor? O cair em si é essencial, né? O meu pastor disse que todo mundo um dia tem que cair, né? Mas cair em si é quando você olha para dentro de você, quando você olha para tua vida e você chega ao pensamento, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo com minha família, com meus filhos, minha esposa? E muitas vezes a gente, como num culto, um domingo, um bate-papo como esse, muitas pessoas assim se identificam, né? Porque a palavra de Deus, né? Diz, eu preciso mudar, eu preciso deixar algumas coisas para trás, eu preciso recalcular a roda da minha vida. Porque ele caiu em si e ele pensou, poxa, cara, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui passando fome? Ou seja, ele recalculou a rota, preciso voltar, né? Então, muitas pessoas chegam até esse ponto, mas trava. Preciso mudar, eu preciso, não, mas semana que vem eu vou. Não, mas
sou muito novo, alguns pensam. E eles param ali, daí deixam de usufruir da abundância do pai, da abundância da casa do pai, do amor do pai, da alegria do pai. Então, além da pessoa cair em si, recalcular a rota e ver que precisa dessa mudança, ela precisa ter essa atitude. O filho ele foi, teve atitude e foi. Entende? Então, muitas pessoas não vivem tudo que Deus tem porque elas não têm atitude. E essa trava na vida das pessoas de querer, mas não fazer, pode ser espiritual, pastor? É espiritual. Né? Porque a gente tem um adversário que não quer que a gente se aproxime de Deus. Né? Não quer que a gente desfrute e viva aquilo que Deus tem. Entende? Então o inimigo trava de alguma forma. Talvez uma legalidade. Precisa romper isso. Né? Precisa avançar. Precisa, né, se aproximar de Deus aí. Precisa vir para a igreja. Precisa começar a ter um tempo de oração, de palavra, de louvor. E a gente tem para ajudar, servir. De repente você está assistindo a gente e você se identificar com uma situação assim. Você pode estar entrando em contato com a gente aí, né? Enviar uma mensagem aí no YouTube que o pessoal nosso vai entrar em contato com você aí também. Você não pode continuar dessa forma. Não é a vida que Deus tem para você. Assim como o filho pródigo, ainda ele disse, olha, na casa do meu pai tem fartura, tem comida em abundância. É isso que Deus tem para você. Jesus disse, né, em João 10:10 lá, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Né? Então, não é o desejo do Pai, a vontade do Pai, que você viva uma vida assim, de falta, de escassez, não. No Pai é abundância, no Pai é amor, no Pai é cuidado. Então, se você tá, como o pastor disse, né, você pode deixar uma mensagem embaixo do YouTube, né, você só bota assim, eu quero, que a gente vai entrar em contato com você. Tem o Instagram também, no Instagram lá tem o WhatsApp, tem mensagens lá. Em qualquer uma das redes sociais, aba a carazinha, você coloca ali. Se você sentiu no seu coração, né? Eu quero ter uma vida diferente em algum momento na sua vida. Eu quero viver isso de Jesus. Não procrastine, né? Tem uma frase que eu escutei aqui na igreja que eu acho linda assim, não deixe para amanhã o milagre que você pode viver hoje, né? E agora eu quero enfatizar, então ele pensou, se ajeitou, se arrumou, planejou tudo e ele tomou a decisão de voltar. E aí eu quero enfatizar aqui uma coisa que eu acho muito linda. Quando ele chega, né? Quando ele volta até o pai, né, pastor? Quando ele chega até a casa do pai, eu quero que o senhor nos enfatize um pouco a questão do comportamento do pai, né? Porque esse pai, ele podia ter... Eu te avisei. Por que você foi fazer isso? Você saiu porque quis, né? Podia ter acusado, né? Me diga qual foi o comportamento do pai quando ele viu o filho voltando para casa, mesmo após ele ter, né? Provavelmente ele deu os ensinamentos corretos para o filho, né? Mas ele não optou por viver isso. Sim. Qual foi o comportamento do pai quando ele viu o filho chegando em casa? O comportamento do pai, que nem eu disse, né? Todas as ações do pai revelam a graça. Todos. Eu até brinquei e falei, né, que o nome da estrada, do filho até o pai, o nome da rua era graça. Antes da cobrança, né, antes do filho falar qualquer coisa, antes do filho confessar o que ele fez, que ele decorou, né, aquele dizerzinho, né, olha, vou voltar, vou dizer pro meu pai, pequei contra o céu, contra ti, diante de ti, não sou digno de se chamar teu filho e tal. Antes do filho começar a falar, o abraço já tinha sido dado. Ou seja, o amor já tinha sido revelado. Então, é claro, é óbvio que esse filho, ele aprendeu. Ele aprendeu o quê? O pai cobrando? Não, ele aprendeu com amor. Entende? Porque quando o pai age daquela forma, cara, ele é constrangido. Né? Tudo que eu fiz, meu pai me tratar assim. Eu até brinquei no final do culto, eu disse assim, eu queria ver o café da manhã deles no outro dia. Ele aprendeu com amor, o que não se deve fazer, não com cobrança, porque o pai poderia dizer, cadê meu dinheiro? Tá de castigo. Mas não. O pai, ele cobre com amor, né? Ele recebe com amor, a ponto de ir ao encontro do filho, né? Correndo, abraçando, beijando, né? Que era algo que a cultura não permitia, né, naquela época. Mas o pai, nesse momento, ele deixou o protocolo, deixou as regras ali e foi em direção ao filho que ele amava, né? Então, Deus não está irado com você, Deus não está bravo com você, Ele está te esperando, Ele te ama. Então, o foco do ensinamento dessa parábola nunca foi o tamanho do pecado, né? Nunca foi o tamanho do pecado, mas sim a grandeza do amor do Pai, né? Dá para se dizer assim, né? O foco dessa mensagem nunca foi o erro, mas sim o amor que perdoa todos os erros. Pastor, então, para nós caminharmos já para o fim aqui, o senhor falou sobre alguns princípios, né, que nós aprendemos, né, e um deles que o senhor disse é sempre haverá graça, favor e bondade diante dos problemas. Então, fala um pouco para nós sobre essa graça, né, e depois disso nos explica, né, sobre o fundo do poço, que às vezes as pessoas estão no fundo do poço e não vem mais saída, né? A gente vê que depois que o filho perdeu tudo, né, quando ele chegou no ponto mais baixo da vida dele, a graça estava ali, disponível, né? Por isso que sempre haverá graça suficiente, entende? Diante de qualquer problema, qualquer situação. Entende? Não há poço que Deus não possa nos tirar. Não há lama que Deus não possa nos limpar, entende? Então sempre haverá. E a gente vê que foi ali, né, que foi ali quando ele caiu em si. Foi lá no meio do problema, no meio do caos, no meio da onde não havia mais saída, foi ali que ele caiu em si e foi ali que a graça alcançou ele, né? Foi ali que o favor alcançou ele. E foi dali que ele começou a viver de volta, né, as bênçãos do Pai. Então eu não preciso me limpar, não preciso mudar minhas atitudes, não preciso deixar de fazer coisas erradas para que eu tenha acesso a Deus, no caso. Eu vou até Deus para que Ele me limpe disso. É isso aí. Então muitas pessoas ficam pensando, não, mas o dia que eu melhorar, eu vou
eu vou me reconciliar com Deus, o dia que eu estiver bem, eu vou para a igreja, tem muitas coisas para consertar, eu ainda faço muitos erros, eu ainda tenho vícios, por isso, pastor, eu ainda não vou na igreja. Não, não. Esse pensamento é errado. Eu até falei domingo, você não vai no médico porque você está com saúde perfeita, né? Você vai no médico porque está precisando de ajuda. E a palavra diz, né? Né? Sobre isso. Isso, Jesus disse o quê? Vinde a mim como estáis. Então, é assim que você precisa vir para Jesus. Não importa como você está, entende? Você precisa vir ao encontro do Pai, porque existe graça suficiente para te tirar dessa situação, desse problema, desse caos, e tudo isso está no Pai. Corra para o Pai, porque vai ser a partir daí que vai começar coisas novas acontecer na sua vida, quando você se levantar. O outro tópico que o senhor falou, que o senhor falou de uma cultura que havia na época, né? Que nunca o pai poderia ir até o filho, sempre o filho, né? Por respeito, por educação, deveria ser, né? Por autoridade, o filho que teria que vir sempre ao encontro do pai. Mas quando o pai vê o filho, né? Ele sai correndo, ele vai ao ponto, ele vai atrás, né? Então, na graça, o amor é maior que tudo, maior que regras, que protocolos, que culturas, né? Então, às vezes a religião, sabe, a lei impede, sabe, até mesmo que eu digo em relação a muitos pastores, líderes, ver essas vidas sendo transformadas, entende? Porque não, essa pessoa ainda está fumando, essa pessoa ainda está se prostituindo, essa pessoa não posso estar perto, não posso. E a gente vê que a atitude do pai foi totalmente diferente, né? O pai vai, abraça, beija e o amor sempre vence, né? Como diz a palavra. Né? O amor nunca falha. Eu sou grato a isso, porque se eu tivesse que me limpar dos meus 16 anos de uso de drogas e de vida errada para ter acesso a esse amor de Jesus que vocês apresentaram sobre a minha vida, talvez eu nem aqui estaria, né? É verdade. Não teria conseguido, né? Foi através de Jesus que a gente vem melhorando a cada dia, né? É o caminho contrário, né? Da religiosidade. E por último aqui, então, pastor, o senhor falou a graça restaura a identidade, né? Que tudo foi providenciado pelo Pai. Então eu queria que o senhor trouxesse uma explanação rápida aqui, 3 simbologias que tem nessa parábola, né? A primeira é a veste, a segunda é o anel e o terceiro é as sandálias, né? O que cada uma representa na nossa vida, no dia de hoje, assim como houve na vida daquele filho. Cada um desses itens, né, foi para afirmar a identidade do filho. Né? Quando o pai volta e o pai diz, olha, coloque a melhor veste, né, coloque o anel dele, coloque as sandálias dos pés dele. Uma que o pai diz, faça depressa, né? Por quê? Porque o pai não queria que as pessoas vissem o filho dele daquela forma, né? Como chegou. Então aí já fala também, né, do amor do pai, do cuidado, né? Não expor. Mas cada uma delas revela, né, a restauração da identidade do filho. Porque ele chegou ali, na ideia do filho é o quê? Se o pai me aceitar como um escravo, tá bom, tá ótimo. Mas o pai diz, não, na casa do pai é filho, aqui é filho. Sua identidade não muda perante seu erro. Entende? Então, o pai ordenou o quê? Coloca a melhor roupa. Né? E daí, o que a roupa simboliza? A roupa simboliza o quê? A justiça. Vamos cobrir a desonra com honra. Isso significa as vestes novas. Né? Então, o filho chegou em um estado de desonra, injusta. Mas quando o pai coloca as vestes novas, agora ele está vivendo uma vida justa, de como filho realmente. Umas vestes novas. Né? A desonra foi embora. Agora ele foi revestido de honra. Ele está sendo honrado pelo pai. Colocando uma veste nova. Então fala de honra isso. Vestiu a desonra com honra. O anel representa a autoridade, né? Aliança, filiação. Né? Voltou para casa do pai, o anel no dedo. Então o filho na casa do pai tem autoridade, tem aliança. As sandálias mostram que ele não voltaria mais como escravo. Por quê? Porque na época ali, os únicos que andavam descalços eram os servos. Eram os escravos, né? Escravos, entre aspas, né? Mas eram as pessoas que estavam servindo. O filho sempre calçado. Então quando o pai coloca as sandálias, o pai está dizendo, olha, você é filho. Então, todas essas, a veste, o anel, as sandálias, reafirmando a identidade dele do que filho. No caso do pai, você é filho. Você não é servo, você é filho. O pai te honra, então é muito constrangedor, né? Muito constrangedor o amor do pai. Então, trazendo para a sua vida, né? Se você está sendo envergonhado pelo que você faz, aonde você convive, aquilo que você está vivendo, você saiba que quando você se aproxima do Pai, Ele traz honra sobre a sua vida, né? O anel significa uma aliança nova sua com Ele e, por último, que você tem identidade de filho, né? Então, se você às vezes, quem eu sou, para que eu nasci, qual o propósito que Deus tem na minha vida, né? Então, essa mensagem ela é para falar com você, né? Você tem uma identidade em Cristo e nós estamos aqui para te ajudar a revelar essa identidade que está na palavra, a crescer em cima disso. Um pouco mais da palavra de Deus e semana que vem nós estamos aqui de novo. Amém? Então, curte aí, deixe seu comentário embaixo para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, compartilhe no seu grupo da família, no grupo que você puder estar compartilhando para que as pessoas entendam que elas são filhas amadas de Deus e que em Cristo Jesus elas têm uma identidade. Amém? Sigam abençoados em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, mano. Permaneçam abençoados.